Vamos lá. Todos. Tudo bem, Reinaldo? Boa tarde. Em um primeiro momento, uma avaliação dessa parada, né, para as datas FIFA e o quanto o Grêmio aproveitou esse período aí para a sequência do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Mas eu também não posso deixar de te perguntar sobre o Soares. Surgiu a informação de que ele sente muitas dores no joelho direito e até cogita se aposentar no final da temporada. Ele chegou a revelar algo para vocês no vestiário sobre essa situação e agora é a primeira também oportunidade que alguém do clube tem para falar sobre esse assunto. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. É uma parada muito boa, né? Vem para o professor Renato trabalhar ainda mais a nossa equipe e para quem está no DM ter mais um tempo para recuperar. Então foi uma parada bem proveitosa e creio que o professor Renato aproveitou muito bem. E para essas próximas 2 partidas aí a gente está ainda melhor. E sobre o Soares, ele treinou hoje normalmente, então saiu essas notícias, mas para nós não tem nada que ele falou de concreto ou alguma coisa assim, mas tenho certeza que todos nós jogadores estamos desfrutando e a cada momento com ele aqui e espero que ele possa continuar aí durante esse ano, próximo ano também, porque é um jogador muito experiente que nos ajuda muito assim, tanto no dia a dia como nos jogos também. Reinaldo, eu pediria a gentileza se você pudesse contar como é que é essa rotina do Soares, né? Porque as informações dão conta que ele tem sofrido muito, né? Com o joelho direito, com a lesão que ele tem, que é uma lesão crônica. Como é que é o pós-jogo dele? Tem sido realmente difícil para ele suportar essa dor que é muito forte? É uma rotina, desde quando ele chegou aqui, sempre ele faz as mobilidades, não só ele, mas todo o elenco. Eu mesmo sempre passo ali com o fisioterapeuta para fazer aquela mobilidade, aquele ajuste final ali para ir para o treino já. Ele é a mesma coisa. Sabemos que aqui no Brasil é um jogo em cima do outro. Não só o Soares, mas nós também sofremos com dores, mas eu creio que seja normal por conta do calendário, por conta de muitos jogos. E ele é um cara que jogou praticamente a carreira toda lá fora e vem aqui pro futebol brasileiro até se adaptar também leva um tempo. Então ele, quando está nos jogos, no treino, ele dá a vida, ele faz todos os trabalhos, não fica de fora de nenhum treino. E a rotina dele é essa, ele vai lá, faz a mobilidade, passa com os fisioterapeutas e ir para o campo para fazer o trabalho. Então, todos nós, assim, eu creio que atleta profissional sempre tem umas dorzinhas ali, outra aqui, mas espero que essa notícia aí não seja verdade para ele estar continuando com a gente. Reinaldo, bom dia. Provavelmente nesse jogo contra o América Mineiro, na volta do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, pelos desfalques que tem no trio de zagueiros, vai muito provavelmente mudar o esquema. Tem 2 desfalques importantes, que é o Kahneman e o Bruno Vini, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Vai ter essa mudança muito provável dos 3 zagueiros. O que muda para ti na lateral esquerda? Sendo um ala com esses 3 ou sendo um lateral? Ataca mais, defende menos? Como é que funciona essa mudança de esquema e a mudança na lateral? Não sei se vai ter mudança ou não. Também se tivesse alguma coisa não ia estar falando aqui. Mas para mim, como linha de 4, 3 zagueiros ali, os 3 zagueiros eu tenho mais liberdade para chegar na frente, chego mais na frente. Foi assim contra o São Paulo, até finalizando em gol. E de linha de 4, procuro estar sempre ali ajudando os 2 zagueiros, fechando e indo só na boa. Mas são 2 esquemas que nós estamos preparados para que o professor Renato optar para a gente fazer o nosso melhor e se Deus quiser sair com resultado positivo. Reinaldo, o que o Soares relata quando tem a oportunidade de conversar com ele, né, sobre esse dia a dia, sobre estas dores,
Desde que ele chegou aqui, desde que você tem a oportunidade de passar o dia a dia com ele, ou ele é um cara mais reservado, prefere não falar, porque pra gente, né, impacta que ele seja o terceiro jogador que mais tem atuado no ano e ao mesmo tempo pense em se aposentar? Ele comenta que o calendário brasileiro é um jogo em cima do outro. E não só ele, mas toda a nossa equipe também. Até quem fez a carreira toda aqui no Brasil sabe que é um calendário muito apertado. E ele vindo de uma carreira toda na Europa ali, é normal que ele venha falar dessa rotina de jogos e de treino. Nós mesmos aí vemos que outros jogadores que vieram da Europa, como o Marcelo também, vem sofrendo não tem uma sequência de jogo porque uma hora ou outra machuca. E graças a Deus o Soares nunca machucou, lesão muscular, porque é um cara que trabalha sempre no limite ali, dando o seu melhor dentro de campo, nos treinamentos também, fazendo o seu descanso bem feito, massagem, gelo, tudo ali. Então isso ajuda muito, muito ao atleta, não só ao Soares, mas todos que estão aqui. Então ele relata que é um calendário muito, muito apertado e todo mundo sabemos que é isso mesmo. Reinaldo, aqui, o Diogo falou aí da minutagem, e a gente vê que muitas vezes no Grêmio, quando o jogador sente esse desgaste, ele deixa de ir para o jogo, é preservado, e o Soares em algumas vezes se especulou que ele poderia ser preservado e ele acabou indo para o jogo. Como que funciona? Quem é que toma essa decisão de ganhar os minutos, mesmo quando está descontado? Quem toma a decisão sempre se o atleta tá apto a fazer os jogos. Então tá o que o professor Renato ele optou de não ir para os 2 jogos que foram no sintético. Mas quando o Soares está apto para jogar e está confiante para jogar, ele vai jogar. Ele é um cara que jogou muitos jogos na carreira seguida, assim, nunca quer ficar fora nem de um treino, quanto mais de um jogo, né? Então ele viveu isso a carreira inteira. E não é um jogo outro que ele vai pedir para ficar de fora ou alguma coisa assim. Então é um jogador muito importante e sabemos que quando ele está em campo nos ajuda bastante. É um cara que atrai a atenção dos defensores da equipe adversária e abre espaço para outros jogadores. É um cara inteligente que sabe que a equipe adversária não pode piscar em nenhum momento. Então ele estando dentro de campo ali é muito, muito bom para nós jogadores. Então o professor Renato conversa, ele fala que está apto e vai para o jogo, normal. Reinaldo, imagino que você já veio para cá ciente de que responderia mais sobre o Soares do que sobre o seu momento, que é bom, sobre o jogo, né, dessa quinta-feira, pela importância que ele tem em relação ao time, a influência que tem junto ao torcedor. Então, sobre isso, esse tipo de notícia, como é que bate dentro do vestiário? Te dá a curiosidade de chegar nele lá dentro e perguntar, vocês vão fazer isso? Ou vocês vão perguntar para a direção qual é a realidade? Porque vocês têm uma vantagem muito grande sobre a gente, que é a transparência da direção, né? Vocês podem perguntar para o Renato, vocês podem perguntar para o departamento de futebol e tenho certeza que eles serão mais transparentes do que são conosco por uma razão, né, de comunicação e política. Essa notícia gera a curiosidade a ponto de vocês buscarem se informar de maneira direta lá dentro do vestiário? Com certeza, todo mundo fica curioso, porque é uma notícia do nosso grande jogador, né? Que faz a diferença tanto dentro de campo como no dia a dia. E eu tenho certeza que quando tiver alguma notícia concreta, assim, o Soares, do jeito que ele vai chegar, vai reunir todos e vai falar, como a direção, como o professor Renato também. Então, deixa a gente curioso, mas a gente tem que esperar e desfrutar ao máximo com ele dentro do vestiário, dentro de campo aí. Então, tenho certeza que quando chegar o momento de falar alguma coisa, ele vai falar, mas espero que ele não fale e continue aí com a gente essa temporada. Reinaldo, tudo bom? Aí, falando um pouco do jogo contra o América, o Grêmio, o último jogo, foi uma derrota assim que o Grêmio jogou muito bem contra o Flamengo no Maracanã, só que sofreu um 3-0, né?
O Grêmio estava no G4, caiu para 6º lugar, ainda está ali no bolo, né, com 17 pontos. Como que você projeta esse jogo contra o América, já com esses desfalques na defesa, e já com essa situação também, não sei se mudou tanto o ambiente, aí também pode falar sobre o ambiente pré-jogo, com todas essas notícias a respeito do Soares, o que você projeta sobre o jogo no América Mineiro, envolvendo o ambiente do vestiário do Grêmio? O ambiente no vestiário está muito bom, tá leve desde quando eu cheguei aqui. Essa notícia vem e a gente fica curioso, mas sempre ali dentro do vestiário é um vestiário alegre, um vestiário que é para cima. Então eu tenho certeza que o clima está muito bom para essa partida contra o América. E estamos encarando como mais uma final dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Então sabemos que temos que fazer o resultado, que é muito importante para a gente estar subindo na tabela e para ganhar esses 3 pontos, para estar sempre ali em cima. E é um jogo que todos estamos tratando como uma final, como todos os jogos que foram até agora. Então, o jogo contra o América e depois contra o Curitiba é 2 finais que diante do nosso torcedor a gente tem que estar pontuando os 3 pontos. Reinaldo, uma das discussões que sempre existe no futebol, né, é sobre a comemoração, né, em gols contra o ex-clube. Isso é uma coisa que é bem comum no futebol. E eu acho que a tua passagem mais marcante e mais longeva provavelmente tenha sido no São Paulo, né? Fez um gol no último jogo, comemorou normalmente. Como que tu vê esse tipo de situação? Porque tem gente que critica isso, fala que o jogador não tem que comemorar. Tu comemorou normalmente, fez o teu gol, momento de felicidade. Fala um pouquinho sobre isso, como que tu vê, né, esse tipo de situação. Eu tenho muito carinho pelo São Paulo. Estive lá durante bastante tempo e sempre tive respeito, mesmo quando saí a primeira vez na Ponte, eu fiz gol, comemorei, na Chape a mesma coisa. Então aqui não poderia ser diferente, porque eu ia estar saindo do meu habitual, que é fazer gol e comemorar. Ainda mais para um lateral, não costuma fazer muito gols. Então, quando eu faço gol, eu tenho que comemorar, porque quem está pagando o meu salário, quem está me bancando, me dando estrutura de trabalho hoje é o Grêmio. Então, todas as vezes que eu for enfrentar qualquer ex-equipe que eu já joguei, eu vou estar comemorando, porque eu não acho uma falta de respeito. Uma falta de respeito seria se eu não comemorasse um gol vestindo a camisa do Grêmio. Então, tenho certeza que sempre que eu fizer um gol, eu vou comemorar, vou extravasar, porque até em casa meu filho fala: pai, faz gol. Minha filha também. Então, tem que fazer gol, comemorar, a comemoração que o meu filho gosta, fiz e não acho desrespeito nenhum. Isso aí é o máximo de respeito que eu tenho pela camisa do Grêmio. Tive uma passagem pelo São Paulo, foi muito bom para minha carreira, sou muito grato. Mas hoje eu visto a camisa do Grêmio e tenho que comemorar ao respeito ao Grêmio. Reinaldo, boa tarde. O grupo do Grêmio ele tem muitos jovens, né? E um desses jovens está numa ascensão muito grande, que é o Cuiabano. E que às vezes tem jogado de extrema, mas às vezes também tem jogado de lateral e disputado essa função contigo. Como é que tem sido essa disputa e o quanto tu, com a tua experiência, pode auxiliar o Cuiabano a crescer ainda mais? Obrigado. Eu particularmente, assim, desde a época que eu estava lá no São Paulo, que eu via muitos jovens subindo, eu sempre procuro tá conversando, tá dando moral, porque os moleques que estão subindo precisa disso, precisa de um cara experiente para deixar ele até mais solto, mais leve nos treinos, e quando entrar no jogo desempenhar o melhor futebol. Então, o Cuiabano é um moleque que eu gosto bastante, é um moleque que eu me identifico muito desde quando eu cheguei aqui, sempre estou conversando, sempre estou na resenha com ele. Então, quando está dentro de campo ali, jogando na minha frente, ou quando ele joga, eu estou sempre falando e orientando ele e torcendo muito por ele, porque isso aí é muito bom para o Grêmio e para a carreira dele. Então, se ele está bem, o Grêmio está bem. Então é um moleque cabeça boa, um moleque
que sabe ouvir, que trabalha bastante, então eu procuro estar sempre dando moral, porque é um moleque que eu gosto bastante. Boa tarde, Renato. Ainda falando sobre essa questão do Cuiabano, como é que é a perspectiva do jogador quanto a essa disputa? Tem alguma preferência em fazer um revezamento ou seguir por mais tempo na condição de titular? Como é que é a perspectiva do Reinaldo quanto a isso? Eu, como a minha carreira toda, eu sempre quero ter sequência de jogo, sempre quero estar jogando, mas tem uma hora que tem que estar preparado, seja eu que esteja esperando a oportunidade, ou seja o Cuiabano, tem que estar sempre preparado. Como o professor Renato fala, que uma hora vai precisar, então eu procuro estar sempre desempenhando o meu melhor futebol, tendo a sequência de jogo, mas quando o professor Renato achar melhor que um jogo que é pro Cuiabano, esse jogo eu tenho que descansar, que dar uma segurada, isso é bem tranquilo para mim. E eu tenho certeza que vai entrar outro jogador como o Cuiabano, de muita qualidade. Em todas as posições temos muitos jogadores de muita qualidade, então quem sai, quem entra sempre faz o seu melhor, então. E é um grupo muito unido, então, seja eu e Cuiabano, seja na zaga, no ataque, quem o professor Renato optar ali, tenho certeza que vai dar o seu melhor e um vai estar torcendo pelo outro. Reinaldo, aqui, falando um pouco a respeito do Renato, da escolha do Renato, a utilização dele junto com do Cuiabano, junto contigo, o que tu pode colocar a respeito desse teu entrosamento com ele e agora com a opção do Ferreira? Esses dois agregariam algo já para esse próximo jogo para ti, com o técnico Renato, explicando a questão posicional? Com certeza, o Cuiabano é um cara, um jogador que tem muita força, que chega muito fácil no ataque, que ajuda bastante na marcação ali também. É um cara que quando jogou ali à minha frente sempre me ajudou bastante, eu ajudei ele auxiliando ali. E quando tá o Ferreira, a gente sabe que é um jogador que é do 1 para 1, que vai para cima. Então esses dois jogadores são características diferentes, mas o Ferreira mais do 1 para 1 e o Cuiabano mais de força, de arrasto. Então aqui o professor Renato optar ali, eu tenho certeza que vai ser o melhor e um dos dois vão se sair muito bem para ajudar o Grêmio. Então feliz também pela volta do Ferreira, que ele está voltando aí nos treinos e está buscando sua melhor forma. Então é um cara que vai nos ajudar bastante e estou muito feliz pelo esse retorno dele aí. Reinaldo, falar um pouquinho do Soares, que faz tempo que você não fala. Cara, mas assim, você é um jogador experiente, você já viu muito, né? Já conviveu com muitos jogadores em vestiário. E você falou que todo atleta profissional tem algumas dores, né? Mas a gente sabe que tem dores e dores, né? E vocês atletas, vocês sabem, vocês conhecem. Quando a gente fala, por exemplo, conversa com um ex-atleta, a gente vê falando lá de uma lesão de algum jogador, os caras comentam, esse tipo de lesão, o cara não vai voltar legal. Porque vocês sabem, vocês conhecem, vocês vivenciam isso. Você falou da rotina do Soares, do dia a dia, ele chega, faz da mobilidade e tal. Mas pelo que você vê do término dos jogos do Soares, quando ele entra no vestiário depois de um jogo, são só dores mesmo normais? Ou realmente você vê que ele chega realmente esgotado, são dores que você vê, olha, ele está no limite, não sei se ele vai suportar tanto tempo. Como é que é esse pós-jogo, pela sua experiência de anos, mas principalmente a experiência como atleta? O Soares sempre que ele acaba o jogo, ele tá o máximo de cansado assim, porque corre o jogo inteiro e dá opção e volta e faz facão e ainda ele relata que tem que fazer as mobilidades, tem dores, não sei especificamente aonde é a dor, porque eu não costumo perguntar muito, mas pelo que relatam, falam que é o joelho. Então até eu também, quando acabo o jogo, por causa dessa minha lesão que eu tive aqui no joelho também, eu acabo com muitas dores ali. E isso é fruto dele estar se dedicando dentro de campo. Sabemos que ele tem uma idade já, e quando acaba o jogo é normal ter muitas dores. Não sei se
sim todo o corpo cansado ou uma dor específica que seja. Mas é um cara que se dedica bastante dentro dos jogos, que quando está no treino não para um minuto e corre, e batalha e briga com os defensores ali. Então é difícil falar e relatar que tipo de dor que incomoda mais ele. Mas quando ele está dentro de campo, a gente procura sempre desfrutar ao máximo, usar ele o máximo para que ele possa fazer os gols, possa dar assistência para o nosso companheiro, para o Grêmio estar sempre ganhando. Então isso é muito importante. Depois tem fisioterapeuta, tem todo mundo aí para cuidar dele. Estão cuidando bem e espero que cuide aí até o ano que vem, o final do contrato dele. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, pessoal.